que passou na cabeça? Cara, acho que gratidão a Deus, acho que sou um cara que vivi tudo que eu vivi nesses últimos 2 anos com muita resiliência, defendendo muito quem eu era. Eu acho que recuperar, né, a minha imagem de volta é algo que me traz muita paz, porque eu sempre fui um cara muito profissional, sempre me dediquei muito, sempre tive muito compromisso com o meu sonho. Então acho que hoje eu posso voltar a sorrir dessa maneira mais leve, mais em paz, e as coisas vão acontecer naturalmente. Olha aí, ó, o Paquetá hablou, né? Falou e falou bastante. E aí queria voltar com você, Júlia, porque é importante contextualizar que ele falou de tudo que eu passei nos últimos 2 anos, né? E para quem não sabe, Paquetá estava sendo acusado aí de de envolvimento em apostas ilícitas, né? Mas ele foi absolvido. E aí, entre aspas aqui, coincidência ou não, ele foi absolvido, volta para a seleção, reestreia pela seleção, faz gol, joga bem, bonito, né? Esse é um bom nome também para a gente ficar de olho para a Copa do Mundo, Júlio? Você acha que ele foi bem ali contra o Chile? Ou não? Ainda precisamos fazer mais testes. Carlinhos tem uma boa dor de cabeça aí pela frente. O que você acha? Eu acho ele um bom nome, sim. Eu acho que eu sempre achei ele um bom nome. Mas é como vocês estão falando aqui, cara. Foram 2 anos em que ele ficou passando por coisas e a gente sabe que o psicológico também do atleta, ele conta muito para uma possível Copa do Mundo. E hoje, assim, voltando nesse assunto, mais amarrando tudo, eu acho que hoje a seleção brasileira não tem uma estrela. E eu prefiro que não. Eu acho que quando você tem uma dependência em um jogador só, você acaba prendendo muitos caras para que eles joguem em prol desse jogador só. E muitas vezes os jogadores da seleção brasileira não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram jogar em prol do Neymar, não conseguiram jogar em prol do Vinícius Júnior, do Rodrigo, por exemplo. Então eles tiveram um estilo de jogo deles muito limitado. E aí você fala, mas a Argentina joga em prol do Messi. Cara, é diferente. É diferente. Eles implantaram isso não só no estilo de jogo, mas como no mental deles. De tipo, a gente precisa dar uma resposta pro nosso país e dar uma resposta pro nosso ídolo. O Neymar hoje, ele não tem essa figura tanto de ídolo. Eu acho que ele mesmo desgastou essa imagem dele. Então eu acho que os jogadores, eles meio que entravam em campo, tipo, cara, mas eu também sei fazer isso. Eu sei driblar, eu sei ir pro 1 contra 1. Eu tenho meu estilo de jogo. Então eu prefiro que o Ancelotti esteja fazendo esse tipo de teste com muitos nomes e colocando Estevão, e colocando Douglas, e colocando Paquetá, e tentando encontrar um esquema de jogo ideal coletivo, não em prol de um só, em prol da seleção brasileira. Então eu prefiro assim, eu acho que o jogo contra o Chile, infelizmente não vai ser parâmetro, né? Porque a seleção do Chile é muito ruim, mas a gente teve um Luiz Henrique solto, um Estevão mais solto, que foi, de certa forma, limitado também por um Abel Ferreira, que colocou ele numa posição que de repente não era mais confortável. Então você vê o Ancelotti fazendo essas mudanças e mudando o estilo de jogo deles e colocando eles na posição onde eles se sentem mais confortáveis. Então você tem um coletivo bom, um coletivo que hoje está se soltando mais. Então eu prefiro que seja assim, eu prefiro que não tenha uma estrela lá e que muitas vezes não consegue contribuir, que não consegue fazer com que essa expectativa se torne algum futuro, assim, numa seleção brasileira. Então ele não conseguiu retribuir toda a expectativa, não conseguiu colocar em campo o que ele tinha para mostrar. Então eu prefiro essa seleção assim. É o talento do Paquetá, é o talento do Vini, é o talento do Estevão. São vários talentos em um só, e não um talento num grupo. Então eu prefiro que isso aconteça. Acho que precisa sim de mais testes, mas a gente tem muitos nomes bons e que o Ancelotti pode sim trazer ainda mais outros, assim. Não só os mesmos, que a gente já tá acostumado a ver vestindo a camisa da seleção. A gente tá acostumado com nomes assim. Ah, vai entrar Marquinhos, vai entrar não sei quem. Então, já meio que essa fase, agora a seleção precisa de sangue novo, precisa ir pra frente, precisa de mudança. E é isso que o Ancelotti acho que vai fazer. Então, eu gosto do que ele tem feito e gosto do que ele vai fazer daqui pra frente.